Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Há sempre outro lado na vida de um farmacêutico. Hoje vamos falar de colaboração e para isso temos connosco um convidado muito especial, o José Bancaleiro, que passo já a aproveitar. Mas antes de mais gostaria de vos desafiar aos temas que vamos abordar aqui hoje. A colaboração é um dos temas mais estudados dentro das equipas e já todos ouvimos falar de colaboração e por isso mesmo já todos de alguma forma tentámos melhorar, incentivar, praticar colaboração nas nossas equipas. A verdade é que tentativas deste tipo não são só insuficientes, como também podem ser destrutivas. Neste episódio vamos explorar a importância da colaboração e o seu lugar na cultura empresarial, neste caso no seu negócio, na farmácia. Vamos aprender a diferenciar boas intenções de curto prazo, colaboração sustentada e ao mesmo tempo, porque tudo na vida tem um lado B, vamos discutir também os perigos de um excesso de colaboração, os recursos envolvidos e a análise de retorno que deve ser feita antes de decidir ou não um determinado tipo de projeto, se é individual ou coletivo. José, bem-vindo. O José Bancaleiro é o nosso convidado de hoje, como eu falei ainda há pouco. É Managing Partner da State Chase e consultor de RH há mais de 25 anos, professor universitário, orador, autor de mais de 6 livros e neste momento está a terminar o seu doutoramento em Ciências do Trabalho. O José Bancaleiro é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, é MBA no Lisbon MBA e conta com mais de 25 anos como diretor de recursos humanos de empresas como a Tabaqueira, a Glaxo, a nível internacional e recebeu também o primeiro prémio atribuído a um profissional de RH em Portugal. Portanto, José, hoje vamos querer saber tudo sobre o que é isto da colaboração, das boas práticas e, acima de tudo, começamos, Marta, com esta parte da sustentabilidade da colaboração, não é? Sim, sim. José, vou começar logo, obrigada por ter aceito o convite, vou começar logo por lhe colocar um desafio, que é isto da colaboração dentro das empresas, na sua opinião, é algo que é sustentável, é algo que se consegue manter a longo prazo e se sim, como? Não é? Como é que se consegue? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto poder participar e poder partilhar ideias com pessoas e partilhar num ambiente de farmacêuticos é para mim particularmente interessante porque não só trabalhei muitos anos, cerca de 10 anos ligado à indústria farmacêutica, como hoje na Stanton Chase a prática que eu mais levo, ou seja, a área onde eu mais trabalho é a área farmacêutica e portanto tenho muito gosto nisso. A colaboração o trabalho em equipa, a colaboração entre e ajuda é um fenómeno muito engraçado, mas começo já por dizer que uma das características do nosso mundo e no mundo que nós estamos a viver cada vez mais é a complexidade. Que as coisas, quem, por exemplo, como eu, viveu a indústria farmacêutica nos anos 90 e vive a indústria farmacêutica nos anos agora 20, não é? A complexidade dos problemas não tem comparação. Era muito mais simples nos anos 90 do que é hoje. Os problemas hoje são muito mais complicados. E quanto mais complicados são os problemas, mais é a necessidade que existe de uma cultura colaborativa. Mais necessidade há de ter pessoas a colaborar. Hoje não se conseguem resolver problemas individualmente, hoje resolvem-se os problemas mais complexos, têm que ser resolvidos por equipas de especialistas de várias áreas. E, portanto, se a colaboração, se o trabalho em equipa sempre foi importante, hoje é ainda mais importante porque é uma necessidade do ambiente económico em que nós vivemos, é esta necessidade da colaboração. Quando trabalhei na indústria farmacêutica e trabalhei na SmithKline Beecham e depois na GSK, eu aprendi uma coisa que ainda hoje falo muitas vezes nas minhas aulas, nos meus cursos, que é a diferença entre espírito de equipa e trabalho em equipa. Não é? Espírito de equipa é uma coisa, é o espírito colaborativo. E eu conheço muitas pessoas que têm espírito de equipa, mas depois não sabem trabalhar em equipa. O trabalho em equipa é a técnica de trabalhar em equipa. Às vezes há pessoas que sabem, que conhecem as técnicas todas, mas depois não têm uma atitude colaborativa e também não funciona. E, portanto, mas é importante saber que não chega espírito de equipa, é preciso espírito de equipa e trabalho de equipa, e há um conjunto de técnicas que se aprendem, em cursos. Eu, por exemplo, quando estava na indústria farmacêutica, dei muita formação sobre isso, às minhas equipas, exatamente, sobre espírito de equipa, mas principalmente sobre trabalho em equipa, técnicas de trabalho em equipa, que ajudam a trabalharmos melhor em equipa.
E, portanto, quando nós temos, por um lado, pessoas que têm espírito de cooperação e temos, por outro lado, pessoas que trabalham, sabem trabalhar em equipa, então as coisas funcionam muitíssimo melhor. Mas o trabalho em equipa não é a panaceia para todos os males, não é? Há coisas que é individualmente, quando nós queremos resolver um determinado problema de complexo, e todos nós sabemos, independentemente de partilharmos ideias com outras pessoas, há alturas em que nós precisamos de concentrar e precisamos de fazer as nossas coisas, não é? Portanto, é muito importante, deixe-me só concluir, é muito importante perceber que o trabalho em equipa não é a panaceia para todos os males, é muito importante perceber que o espírito de equipa tem muito a ver com uma cultura colaborativa. Há culturas que são culturas de confrontação e têm, portanto, culturas hard, culturas em que as pessoas se confrontam e têm vantagens. Há culturas onde cada vez que há um problema reúne-se uma equipa e há um espírito de equipa e cria-se este espírito. Portanto, não se consegue ter espírito de equipa verdadeiramente e consistentemente, a não ser quando nós temos na nossa organização uma cultura colaborativa. E isto é fundamental. Também, obrigada, foi super elucidativa a sua resposta, mas queria também colocar aqui outra questão, que é: há um custo na colaboração, não é? É um custo humano, um custo emocional, um custo, não é? E aquilo que dizia há pouco, que às vezes há trabalhos que têm que ser feitos de forma individual, não é? Ou individualmente, tem que se ter muito em conta este custo, não é? Porque eu vou ter uma equipa, entre aspas, reunida, a falar uns com os outros e numa luta boa, falava há pouco também da parte do combate, não é? Mas numa luta boa, porque toda a gente está a dar ideias, mas enquanto estão todos reunidos a discutir aquele tema, há toda uma vida a acontecer, não é? E há também a parte emocional, não é? De que eu envolvi-me tanto neste projeto que depois também deve custar abandonar determinados projetos, etc. O que é que pensas desta parte? Olha, há estudos feitos que provam que quando se trabalha em equipa, perde-se capacidade individual. Ou seja, nós tornamos mais estúpidos quando trabalhamos em equipa, não é? Ensinamento para não perder essa capacidade. Há estudos feitos, perdemos capacidade quando trabalhamos em equipa. Ganhamos globalmente capacidade, porque as sinergias entre as pessoas globalmente fica-se, os resultados são melhores, mas há perda de capacidade individual. E há em determinadas situações onde a capacidade individual é absolutamente determinante. Aliás, há um estudo, há uma frase que se costuma dizer de um grande economista internacional, de um grande gestor internacional, que diz que nunca viu uma ideia criativa sair de um conselho de administração. Não é? Portanto, é o que ele diz. As ideias criativas, a verdadeira criatividade nasce da cabeça de uma pessoa, mesmo que em confronto com outras. Nasce da cabeça de uma pessoa. E, portanto, nem sempre o trabalho em equipa é a melhor solução. Há situações em que se tem que se trabalhar individualmente. Quando nós trabalhamos em equipa, isso tem um conjunto de impactos que é importante, por isso é que é importante o trabalho em equipa e não só o espírito de equipa, tem um conjunto de impactos que é fundamental nós termos em conta, ter em conta os perfis das pessoas que trabalham. Uma das coisas, por exemplo, do princípio do trabalho de equipa, no trabalho em equipa fala-se muito de uma coisa que é o forming, o storming, o norming e o performing, não é? Que são fundamental. O storming é uma fase chata, canta poeira no ar, ninguém se entende, e há pessoas que entram completamente em pânico com isto, não é? Há pessoas que não estão com isto, há pessoas que vivem maravilhosamente naquilo, mas há pessoas que não estão com isto, não é? Que é a fase do storming. Agora, a fase do storming é a fase da criatividade dos grupos, não é? E há determinados tipos de perfis de pessoas que se dão muito mal com isto, não é? Há perfis que saltavam logo do forming para o norming logo, nem passavam para o performing, que aquilo dá-lhes umas dores incríveis. Há outros perfis, o Myers-Briggs explica isso muito bem, há outros perfis, se pudessem, estavam sempre no storming. O storming é que é a área deles, não é? Discutir. O que interessa é a discussão, não tanto o resultado da discussão, é mais a discussão não é no sentido negativo, é no sentido positivo, é a interação, a parte criativa, não é? E depende muito dos perfis. Portanto, os custos emocionais
são maiores num determinado perfil de pessoa do que noutro perfil de pessoas. E um bom líder que conheça bem as regras e os processos de trabalho em equipa é um líder que consegue perceber os perfis de cada uma das pessoas, criar sinergias delas e aproveitá-los em alturas específicas, em diferentes fases, e compensar numa determinada altura determinadas fases. Por exemplo, se eu sou líder de uma equipa e tenho uma pessoa daquele tipo de pessoas que para elas o storytelling é uma dor incrível, eu tenho que encontrar formas de compensar esta dor e tenho que o apoiar e tenho que o puxar muitas vezes para a equipa e tenho que muitas vezes até lhe dar tempo para ele se poder adaptar. Portanto, é por isso que o aprender a trabalhar em equipa, aprender a colaborar é fundamental. Há aqui duas perguntas que saltam aqui de repente. Esta parte que é, ok, então como é que nós podemos ensinar a colaboração? E vou dizer outra, vou colocar outra porque também ficou aqui para o José gerar da melhor maneira, que é, fala dos perfis diferentes. E a minha pergunta é, ok, independentemente de existirem perfis diferentes de pessoas, não é? Existem traços comuns, características comuns que façam com que nós possamos ser mais propensos a colaborar? Lembro-me, por exemplo, da importância de saber dar e receber feedback como uma dessas características. Que outras características é que poderão ser a base, independentemente de depois os perfis serem diferentes, e como é que nós podemos ensinar também às pessoas? Eu acho que todos nós temos uma percentagem de individualismo e uma percentagem de coletivismo. Todos. Não é? Todos nós temos alturas em que gostamos do envolvimento coletivo. E todos nós temos alturas. Temos às vezes que voltar às boxes e estar um bocadinho sossegados dentro daquilo. No Myers-Briggs é o ser muito introvert ou ser muito extrovert. Não é? E, portanto, todos nós temos estes diferentes perfis. Um I muito forte tem se calhar 80 de individualismo e 20 de coletivismo. Um E muito forte se calhar tem 80 de coletivismo e 20% de individualismo. Portanto, mas todas as pessoas têm. E, portanto, há pessoas mais individualistas, há pessoas mais coletivistas, pessoas mais perfis. E é relativamente fácil identificar estas pessoas. Uma boa equipa é uma pessoa que tem Is e tem Es, tem introverts e tem extroverts, porque em diferentes fases do processo as coisas são precisas as duas coisas. Agora, há claramente pessoas mais coletivas, mais do envolvimento, e há pessoas que são mais focadas naquilo que é a sua responsabilidade, não é? Direta. Sim. Marta, eu gostava agora, se calhar, de entrar um pouco nessa parte do mindset, não é? E de como é que nós, imagino, estamos neste momento a fazer este videocast também para farmácias, para farmacêuticos que gerem equipas. Como é que ajudamos este líder a construir? Portanto, já falámos da parte da identificação do perfil, não é? Mas como é que ajudamos a construir? Porque falou que também também pode haver formação, não é? Também pode haver formação. Como é que ajudamos, então? Olha, eu diria que, de uma maneira muito prática e muito pragmática, há dois tipos de líderes. É aquele que é born leader, aquele que nasceu e que tem uma sensibilidade para a liderança, e há aquele líder que aprendeu a ser líder. Não é? Se ainda por cima tivermos alguém que tem muita sensibilidade de liderança, que depois lhe ensinam como é que pode ser um bom líder, torna-se melhor líder ainda, não é? Mas, portanto, é um pouco isto. E o que se passa muitas vezes é, nas farmácias e noutros sítios, nós temos líderes de equipa que têm só sensibilidade à liderança. E que, portanto, acham, até aquela pessoa está triste, eu vou ter que a apoiar. Aquela pessoa é muito boa a fazer isto, eu vou ter que pô-la a fazer aquilo. Tem alguma sensibilidade. Mas não sabem verdadeiramente liderar e gerir uma equipa, não sabem criar sinergias, não sabem identificar os diferentes tipos de perfis, tudo isso. O que é que eu lhe diria que é fundamental? É a formação dos líderes. É formar líderes de tal maneira que cada um destes líderes perceba as características da equipa que tem,
as características de cada uma das pessoas tem, e assuma uma atitude de coach, que é ver cada pessoa como ela é individualmente e sentir a responsabilidade em desenvolver aquela pessoa para além dos resultados da empresa, também o desenvolver aquela pessoa. E, portanto, respondendo à sua questão de uma forma muito direta, é ensinar os líderes verdadeiramente a serem líderes, não é? E a aproveitarem da melhor maneira as equipas, é o melhor que eles podem fazer, não é? Os recursos que têm, não é? E só aqui agora, não sei se a Alexandra concorda, um desafio final, aqui da minha parte pelo menos, que é agora com toda a pandemia, com estes teletrabalhos, com tudo isto de irmos para casa e passarmos a falar em Teams e em Zoom, como é que fica a colaboração? Acha que isso impacta a colaboração entre as pessoas ou acha que é indiferente? Claro que impacta, pode impactar para bem ou para mal, mas normalmente impacta para os lados. A pandemia veio, eu fiz um artigo aqui há uns tempos, em que dizia que a pandemia tinha sido o maior CTO, Chief Technical Officer, porque alterou em 3 meses aquilo que os diretores de informática não conseguiram alterar em não sei quantos anos. Portanto, eles foram verdadeiramente, a pandemia veio alterar. E veio alterar a forma de trabalhar, essencialmente a forma de trabalhar. E mesmo o espírito das pessoas. As pessoas hoje, por exemplo, ainda há bocado estive num fórum de gestores de recursos humanos, antes de vir para aqui, não tenha dúvidas nenhumas que uma organização que, por exemplo, obriga as pessoas a estarem... Imagina uma empresa de tecnologias de informação que obriga as pessoas a irem todos os dias ao escritório, essa empresa ou paga mais 50% do mercado ou então vai-se toda a gente embora. Não é? E, portanto, em termos de atração e em termos de retenção de talento, começou a haver novas regras e hoje é fundamental. No aspecto da colaboração, grande parte do trabalho da pandemia vai ser feito trabalho remotamente e, portanto, é preciso aprender a trabalhar remotamente. É preciso. O trabalho remoto, para já, uma das características do trabalho remoto é que a gente temos que nos concentrar muito mais no resultado e muito menos na eficiência naquilo que no processo, não é? É isso que essencialmente, eu tenho uma equipa, neste momento acho que somos 14, na Stanton Chase, e nós fazemos projetos de Executive Search, nós andamos à procura de perfis de diretores em todas as indústrias, e tenho umas pessoas, são as researchers, que fazem esse trabalho. Estar a fazer contactos no escritório ou estar a fazer contactos em casa, para mim é exatamente a mesma coisa. Aliás, eu prefiro que eles estejam em casa. O que é que eu tenho? Eu já trabalhava por projeto. O que eu tenho é, eles sabem qual é o princípio do projeto e qual é o fim do projeto. Qual é a data, sabem o que é que têm que fazer e sabem, no fim, eles têm que meter 3 candidatos de grande qualidade, há um processo que eles têm que cumprir. Agora, se o cumprem às 7 da manhã ou às 7 da tarde, se o cumprem a partir de casa ou a partir do escritório, é um problema deles. E, portanto, eu estou muito mais concentrado no resultado e muito menos concentrado no processo. Não? E, portanto, esta eu diria, a grande, entre outras, mas é a grande diferença que vai trazer, que trouxe para os novos modelos de trabalho, passam essencialmente por isto, passam por muito maior foco no resultado do que no processo. O processo é importante, tem que ser garantido, mas não tem que ser controlado. O controle vem através do resultado. Não? O que de alguma forma, José, não sei se está subentendido, implica também que quem está do lado de cá a trabalhar nesses projetos vai ter muito maior autonomia para trabalhar, também uma maior responsabilidade na entrega do que... Maior criatividade, não é? Muito maior criatividade, mas é a função, eu acho que sim. Eu acho que vêm tempos aí muito desafiantes, mas eu vejo-os positivamente, não. Agora, sinto que há muita dificuldade em se adaptar a isto. Eu outro dia escrevi uma história verdadeira da filha de um colega meu, foi uma colega que me contou, em que uma senhora, diretora de informática, numa grande organização aqui em Lisboa, uma diretora de informática, daquelas diretoras de informática, uma senhora com 40 e muitos, 50 anos, uma mulher de trabalho de mão cheia, uma diretora de informática daquelas de competente tecnicamente, dedicada, preocupada com as pessoas, uma grande diretora de informática.
Foi para lá uma miúda de 20 e poucos anos, não é? Um talento autêntico, uma máquina a trabalhar, a fazer um trabalho maravilhoso. Só que a miúda concentrava-se melhor em casa e de vez em quando queria ficar em casa uma tarde ou outra para fazer um trabalho, e a chefe tinha aquele modelo que se ela não estava às 9 horas e não saía às 8 da noite, é porque não era dedicada e não era boa colaboradora. E fez num reparo uma vez, e fez num reparo 2 vezes, e fez num reparo 3 vezes, e a miúda, passado 5 ou 6 meses, estava noutra empresa, apesar de gostar muito do trabalho que estava a fazer, porque não aguentava aquele estilo de liderança, não é? Ou seja, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma nova geração de pessoas, uma nova situação, e tínhamos uma líder que é uma grande profissional, mas à maneira antiga, que não se foi capaz de adaptar ao estilo de... E, portanto, isto tem consequências depois dentro das organizações. Novos modelos de trabalho implicam novos estilos de liderança e, portanto, as empresas têm que se adaptar. Não é? José, numa nota final, e aqui falando também para os nossos farmacêuticos, da sua experiência e tendo em conta este panorama atual que também traz muitos outros desafios, que boas práticas ou que conselho daria a algum dos líderes que nos está a ver e que quisesse amanhã arregaçar as mangas e colocar a colaboração na sua agenda das suas equipas? Já entendemos que a parte de formação do líder é importante. Algo mais que gostaria de acrescentar neste sentido para fechar? Olha, eu começava por dizer a quem tem que tomar essas decisões, para ele próprio ter formação e para ele próprio ter um programa de coaching ou uma coisa qualquer desse género, que o fizesse pensar em conjunto com outras pessoas o que é que ele tem que modificar na organização dele para fazer as coisas da melhor maneira. Provavelmente o que ele vai chegar à conclusão, e atenção que não é em todo local, a gente não pode entregar medicamentos ao balcão por teletrabalho, não é? Portanto, há situações que têm e há outras que não têm, mas estruturar a organização de acordo com os novos tempos. E confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas é fundamental. Não é? É fundamental. Criar uma cultura colaborativa sem confiança nas pessoas é impossível. Não é impossível, não é? A confiança nas pessoas. Agora, eu confio nas minhas pessoas. Nas pessoas que trabalham na minha equipe, confio. Mas se uma delas chegar ao fim e não me apresentar candidatos como deve ser, eu perco a confiança e provavelmente nós temos o caldo entornado lá, não é? Felizmente não aconteceu, porque elas sabem, e eles sabem que quando há dificuldades avisam com 2 semanas ou 3 semanas e há alguém que vai colaborar com elas e vai fazer e chega-se ao fim. Mas eu não aceito que cheguem ao fim e que me digam não, eu não tive tempo para fazer isto ou não tenho candidatos. Isso é inaceitável. Porquê? Mas eu controlo essencialmente o resultado, mas confio nas pessoas até lá. E até hoje posso lhe dizer, não tive situações em que tivesse razões para não confiar nas pessoas, não. A maior parte das pessoas. Confiança constrói-se e é recíproca, não é? Portanto, nesse sentido. Obrigada, José. Obrigada a si que esteve desse lado, neste episódio onde falámos de colaboração, acima de tudo dos desafios da colaboração em contexto tão complexo como os de hoje em dia, e acima de tudo deixámos aqui algumas ideias para si que está desse lado poder colocar em prática se quiser ter a colaboração no centro da sua agenda. Muito obrigada e até ao próximo episódio.